Bem-vindo ao canal INSS em Pauta. Olá, hoje quero conversar com você sobre uma dúvida muito frequente em relação aos beneficiários do INSS, que é a seguinte: quando começará a ser pago o salário corrigido pela revisão da vida toda? Primeiramente, eu quero fazer uma recapitulação do processo da revisão da vida toda. No dia 1º de dezembro de 2022, o STF reconheceu o direito à revisão da vida toda. Como a decisão foi favorável, o INSS entrou com embargo de declaração. Além dos embargos de declaração, o INSS também fez um pedido de suspensão de todos os processos no âmbito nacional. Então, veja aqui comigo que no dia 28/7 de 2023, foi determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratam da revisão da vida toda. Inclusive, o STF determinou com urgência que o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, para que também avisassem todos os juízes federais, inclusive as turmas recursais dos juizados especiais federais, para que paralisassem, suspendessem todos os processos da revisão da vida toda. Ou seja, provavelmente, se você entrou com o processo da revisão da vida toda, ele está parado na justiça, aguardando julgamento dos embargos de declaração. É o que está aqui na decisão do STF. Acolhe o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pela autarquia. Então, todos os processos ficarão parados até que seja julgado e publicado o julgamento dos embargos de declaração. Então, o seu processo está parado por esse motivo, ok? Posteriormente a isso, no dia 3 de agosto de 2023, Cristiano Zanin tomou posse como ministro no STF. E no dia 15 de agosto de 2023, 12 dias depois, mostrando o serviço, pediu vistas do processo da revisão da vida toda. Quero mostrar aqui para vocês também, para vocês conferirem aqui comigo. No dia 15 de agosto de 2023, o ministro Cristiano Zanin, 12 dias após tomar posse como ministro, pediu vista do processo da revisão da vida toda, ok? E no dia 22 de agosto, os ministros, inclusive o ministro relator Alexandre de Moraes, ele apresentou o voto dele de como ele estaria votando nos embargos de declaração, E a intenção do ministro Alexandre de Moraes era apenas modular os efeitos. O que é modular o efeito? Ele ia falar somente qual seria o alcance, da tese da revisão da vida toda, quais os segurados, que estariam recebendo aí a revisão da vida toda, se haveria pagamento dos atrasados, ou se os atrasados serão pagos a partir de dezembro de 2022, quando a tese foi vencedora no STF. Então, ele ia falar qual seria o alcance, da revisão da vida toda. Então, ele não pretende anular a tese, mas pretende falar o alcance, dessa tese, quais segurados que vão preencher o requisito para, assim, ter a revisão da vida toda. Então, essa era o quê? A intenção do ministro Alexandre de Moraes, modular os efeitos, ok? Como o ministro Cristiano Zanin também pediu vistas, ele também apresentou o voto dele. Então, o voto dele foi apresentado no dia 4 de dezembro de 2023, que é o seguinte: após o voto de vista do ministro Cristiano Zanin e dos votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente, e Dias Toffoli, todos divergindo, ou seja, todos eles sendo contra o voto do ministro Alexandre de Moraes, e dando parcial provimento aos embargos de declaração para, primeiro, sanar a omissão quanto à violação do artigo 97 da Constituição Federal, da Constituição da República, aderindo assim os votos dos ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Nunes Marques,
para reconhecer a nulidade do acórdão proferido pela colenda primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça e determinar a remessa, ou seja, voltar os autos para o STJ, né, para que seja realizado um novo julgamento nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Então, o ministro Cristiano Zanin, acompanhado dos demais ministros, né, como eu falei, Gilmar Mendes, Luiz Barroso, né, Luiz Fux, Dias Toffoli, Nunes Marques, acompanhado desses ministros, eles querem voltar o processo para o STJ e que o STJ, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, declare, né, o quê? Que é inconstitucional o artigo 29 da Lei 8.213. Eles querem que o STJ volte atrás do seu tema 999, que reconheceu a tese favorável da revisão da vida toda e que declare inconstitucional o artigo principal da tese, que é o artigo 29. E isso é possível, por quê? Porque o artigo 97, ele prevê a reserva de plenário para que qualquer tribunal, ou seja, qualquer tribunal, não somente o STF, mas qualquer tribunal possa declarar a inconstitucionalidade de lei federal. Mas isso é possível somente pela maioria absoluta de plenário. E aí pode declarar inconstitucional a lei. Então, o STF está pedindo para que o STJ observe o artigo 97 da Constituição Federal, né, e que declare inconstitucional o artigo 29. É isso que eles estão querendo, voltar o processo para lá. Né? Quem deu essa ideia aí foi o ministro Cristiano Zanin. Depois de dezembro de 2023, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma data de julgamento, que seria dia 1º de fevereiro de 2024, né? Seria julgado aqui a revisão da vida toda. Depois, né, foi marcada uma nova data, que seria no dia 28 de fevereiro de 2024. Depois, novamente, foi incluído no calendário para dia 29 de fevereiro de 2024. E a próxima data foi no dia 20 de março de 2024. Então, vocês podem verificar que, com frequência, aí teve o adiamento dos julgamentos do embargo de declaração, né? Teve o adiamento do julgamento, né? E aí, novamente, foi incluído no calendário pelo presidente no dia 21 de março de 2024. Esse dia 21 de março de 2024 teve uma decisão muito delicada nos processos das ADINs 2110 e 2111, e essa decisão, que inclusive também o voto apresentado foi pelo ministro Cristiano Zanin, que veio afetar, mesmo que indiretamente, a tese da revisão da vida toda. Depois desse julgamento do dia 21 de março de 2024, das ADINs, nesse dia não foi julgado os embargos de declaração. Não foi julgado. Mas como a decisão deles interfere indiretamente na revisão da vida toda, nós tivemos aqui, no dia seguinte, no dia 22 de março, né, a apresentação de embargos divergentes e de outras manifestações, né, de advogados, de institutos de classe, aí, representando os segurados do INSS, né, para que o STF esclareça essa decisão que indiretamente veio afetar. Depois, foi marcado aí um julgamento, como não foi julgado dia 21 de março, foi marcado um novo julgamento no dia 3 de abril de 2024. E depois desse julgamento foi excluído pelo presidente, pelo Luiz Roberto Barroso. Seria julgado 3 de abril de 2024, retirado de pauta novamente, né? O processo está desde o dia 6 de maio com o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, e não tem uma nova data do julgamento da revisão da vida toda. Então, o que está pendente de julgamento? Os embargos de declaração,
Outra situação, por que não estou recebendo o valor corrigido pela revisão da vida toda, se já foi julgado favorável? Você não está recebendo porque nós não temos ainda uma decisão terminativa, uma decisão definitiva do tema 1102, que é o da revisão da vida toda. Então, nós não temos uma decisão definitiva. E também por conta da suspensão de todos os processos no âmbito nacional, tá todos os processos parados. Por essa razão que o seu processo está, sim, paralisado. Então, para algumas pessoas que ingressaram na justiça antes de 2019 e teve aí uma decisão favorável, alguns juízes, né, autorizaram a tutela antecipada, ou seja, mediante a lei que reconhece o direito da revisão da vida toda, alguns juízes mandaram já o INSS implementar a renda corrigida. Algumas pessoas, poucas pessoas, recebem já o salário corrigido pela revisão da vida toda. Mas quem ingressou com o processo aí nos últimos 5, 6 anos, né, não tem a revisão da vida toda, ainda não está recebendo o salário corrigido por conta da suspensão dos processos. Então, é por esse motivo que você não está recebendo ainda a correção. E nós temos aí também uma situação bem delicada. Mediante essa composição nova dos ministros do STF, que estão agora divergindo com o voto, com a decisão favorável da revisão da vida toda, nós ainda temos essa questão de como será aí resolvido esses embargos de declaração. Se realmente o processo vai retornar para o STJ ou se os ministros vão modular os efeitos dessa decisão, falar qual o alcance da decisão favorável. Então, o processo não terminou, nós não temos uma decisão definitiva. Então, se o seu processo foi suspenso, se o seu processo está paralisado, esse é um dos motivos pelo qual você não está recebendo o seu salário corrigido pela revisão da vida toda. E algumas coisas ainda podem acontecer, né? Como é um processo que ainda não terminou, nós temos aí o risco dessa decisão ser modificada. Ok? Mas é uma situação que ainda está pendente, ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar se o INSS se vai manter a tese ou se a tese vai ser modificada, mas eles estão tentando modificar a tese. Vocês podem ver que está aqui no próprio site do STF que estão tentando modificar a tese que já foi favorável. Eles estão querendo reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 29. É o artigo justamente que para incluir todas as contribuições no cálculo do salário do benefício. Então, algumas coisas ainda podem acontecer. Então, todo processo, né, ele tem, sim, seus riscos. Até porque quem vai decidir é o tribunal. É o STF lá que vai dar a decisão final. Então, esse é um dos motivos que você provavelmente não está recebendo aí a sua revisão da vida toda, né? Uma outra situação também que pode acontecer, vamos supor que o processo volte lá para o STJ. E o STJ não vai voltar atrás de sua decisão. Ele vai manter o tema 999. Então, o processo volta para o STF. E aí, o que os ministros vão fazer? Eles pretendem, quando voltar lá para o STF, modular os efeitos. Então, eles vão querer aí falar quem vai receber a revisão da vida toda, né? E a intenção deles também é abranger alguns segurados. Eles vão tentar tirar aí o máximo possível de pessoas que têm direito a receber a tese da revisão da vida toda. Uma outra situação também que pode ocasionar, após o julgamento dessa DIN, que aconteceu em 21 de março de 2023, existe alguns entendimentos, né? Algumas correntes que entendem que para as pessoas que têm direito à revisão da vida toda, mas não entraram com o processo ou com o requerimento no INSS até o dia 21 de março de 2024, provavelmente não poderão mais ingressar na justiça pedindo direito à revisão da vida toda. Só haverá o direito para as pessoas que já ingressaram
com a ação ou com o processo na esfera administrativa. Então, esses são os meus esclarecimentos para vocês. Espero ter ajudado a tirar sua dúvida. Havendo qualquer novidade em relação ao processo da revisão da vida toda, inclusive data do novo julgamento, ou até mesmo julgamento, desembargo de declaração, eu trago aqui para vocês no canal. Quero agradecer a você que me ouviu até aqui e até o próximo vídeo. Obrigada!